Se tem alguém que tá sonhando acordado ultimamente é o torcedor do Real Madrid. Com exceção da Copa do Rei, o clube está inteiro em todas as competições, jogando muito bem, fazendo o fino da bola. E Kylian Mbappé está exatamente por um fio que vai realmente deixar o clube parisiense. Já comunicou que vai deixar o PSG em junho desse ano. Nessa quinta-feira 15, vários veículos da imprensa europeia divulgaram que o jogador comunicou enfim ao presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, que vai sair ao final da atual temporada. O destino mais usual para o craque é o Real Madrid. O craque é especulado no clube espanhol há 3 anos, mais especificamente há várias janelas de transferências, e na época que ele saiu do Mônaco para o PSG, o Real Madrid já quis o levar. Além do Real, a Premier League também poderia ser uma alternativa para o jogador. Mas e aí, para onde o craque deveria? Mas não é novidade nenhum você saber dessa novela, afinal de contas, a saída de Kylian já era esperada há meses. O atacante e o PSG não chegaram a nenhum acordo pela permanência do atleta na equipe parisiense, que vai encerrar uma passagem de 7 temporadas pelo clube francês. A tendência é que o destino de Mbappé seja mesmo o Real. Segundo apurado pelo repórter Marcelo Beckley da TNT Sports Brasil, o craque seguiria recebendo o maior salário dentre todo o futebol europeu, apesar do valor ser inferior ao que ganha atualmente na França. Mbappé chegou ao Paris na temporada 17-18. Ao todo, ele conquistou 5 títulos da Ligue 1, 3 Copas da França, 2 Copas da Liga Francesa e 3 Supercopas da França pela equipe parisiense. Na última quarta 14, o atacante marcou um dos gols da vitória do Paris sobre o Real Sociedad pela ida das oitavas de final da Champions. Mas não é somente sobre isso que o Real Madrid tem que comemorar, pois o Real está no caminho para aceitar outra grande contratação, mais precisamente a de Alphonso Davies, lateral de 23 anos. É isso que afirma e categoriza o portal espanhol Relevo, em apuração divulgada na manhã dessa quinta 15. Segundo o jornal, a contratação do canadense ainda conta com o principal passo como pendente, o acerto com o Bayern de Munique, clube dono do passe de Davies. O contrato do jogador com os bávaros termina em 2025, e esse fato influencia nas negociações, como por exemplo no valor a ser desembolsado. Apesar do acerto com o atleta, a cúpula do Real Madrid trata a negociação com cautela, assim como o caso de Mbappé. O fator que faz a esperança crescer na Espanha é que Davies vem recusado as ofertas de renovação oferecidas pelo Bayern e parece estar muito disposto a vestir a camisa dos blancos. Segundo o Diário Espanhol, a expectativa é que o Bayern não resista à vontade do atleta, assim como aconteceu na transferência de Robert Lewandowski para o Barcelona em julho de 22. A possível chegada de Davies começa a levantar dúvidas sobre a permanência de Ferland Mendy no Real. Apesar de Ancelotti acreditar que a disputa de posição entre os dois atletas seria realmente um sonho, a realidade é que Mendy, de 28 anos, não é intocável no elenco merengue, muito por conta do seu histórico de lesões, já que foram 6 delas desde 2021. O lateral francês esteve perto de atuar na Arábia Saudita na última janela. Simplesmente impacta o Messi. Inter Miami se torna a segunda franquia mais valiosa de toda a MLS. O clube é apenas o segundo na história da liga a superar a marca de 1 bilhão de valuation. De acordo com o estudo, a chegada do craque argentino impulsionou as receitas comerciais do clube, que agora é avaliado em 1,03 bilhão, isso em dólares, equivalente a 5,1 bilhão de reais, um aumento de 72% em relação ao ano anterior. A franquia é a segunda na história da liga a atingir uma avaliação desse tanto, seguindo os passos do Los Angeles FC, que o fez em 2023 e continua sendo o time mais valioso da MLS, 1,2 bilhão de dólares. Mas como que o Inter Miami aproveitou a presença do Messi? Antes mesmo da chegada do craque, o clube conseguiu capitalizar o potencial comercial do astro. Durante o namoro de anos com o atleta, por exemplo, o Inter Miami adicionou cláusulas aos seus acordos de patrocínio que entrariam em vigor se a equipe adquirisse o craque. O Inter Miami também conseguiu vender todo o seu estoque de ingressos para a temporada de 2024, 2 semanas após o término da temporada de 23. A enorme popularidade do atacante argentino também abriu novas linhas de negócios para o clube, como a turnê global da pré-temporada por El Salvador, Dallas, Arábia Saudita, Hong Kong e Japão. Mas não foi só o Inter Miami que se valorizou de um ano para o outro. A Forbes agora estima que o clube médio da MLS vale 658 milhões de dólares, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Manchester United prepara investida por jogador da seleção brasileira, e se fechada, a contratação elevaria o nível do sistema defensivo de Ten Hag. De olho em reforçar a defesa no verão, o United tem um de seus alvos definido: Bremer, zagueiro da Juventus e da seleção brasileira. Segundo a apuração do Calcio Mercato, os Red Devils já estariam estudando a possibilidade de enviar uma proposta pelo passe do brasileiro, porém a negociação não promete ser nada barata. A Juventus já definiu o preço de Bremer. As negociações só começam a partir do valor de 70 milhões de euros. Além do Manchester United ser globalmente conhecido como um dos times mais ricos do mundo, o principal motivo da alta pedida é a importância do zagueiro para o time de Massimiliano Allegri, dono da segunda defesa menos vazada do campeonato italiano, com apenas 15 gols sofridos até aqui. A chegada de Bremer somaria em qualidade ao sistema defensivo do United, que tem média de um gol sofrido por jogo na Premier League. Além disso, Lisandro Martinez, um dos principais nomes da primeira linha do time, tem sofrido com lesões. Atualmente, o argentino lida com problemas do joelho e só deve retornar aos gramados na reta final da temporada. Desde que chegou
chegou na Juventus vindo do Torino, Bremer teve impacto imediato. Atualmente o brasileiro é líder da equipe em cortes por jogo, 4, e segundo jogador com mais interceptações da partida, 1.6. Além disso, o zagueiro tem 2 gols pelo Calcio e se destaca pelo acerto de passes, com 87% de acerto nas tentativas. O United não é o único time de futebol inglês com interesse no brasileiro, o que pode aumentar o poder de barganha da Juve, que certamente irá preferir extrair o maior preço possível de um dos destaques da equipe. Mourinho critica dono da Roma e classifica a demissão do clube como injusta. O técnico português deixou o clube italiano em meados de janeiro, após ser desligado do cargo. Mourinho afirma que Dan Franklin, proprietário da equipe, entende pouco de futebol. Nas palavras dele, não estarei nas fases finais, não porque fui eliminado antes, mas porque fui eliminado entre aspas por alguém que entende pouco de bola. É a vida, cheia de altos e baixos e todos altos, apesar da demissão que foi tão inesperada quanto injusta, mas vou voltar com mais vontade e confiança para essas partidas da UEFA, disparou. A trajetória de Mourinho na Roma se encerrou após 2 temporadas e meia marcadas por altos e baixos. O Special One deixou o clube por conta dos resultados negativos em 23-24. Se despediu da equipe com a 9ª colocação da Série A, longe de uma vaga para competições europeias. Além disso, a Roma ficou com o 2º lugar no grupo G e precisa passar pelo Feyenoord para avançar às oitavas de final. O jogo de ida da eliminatória da Euroleague ocorre nessa quinta 15 na Holanda e a volta será disputada na próxima quinta 22 na Itália. Na sua primeira temporada pela Roma, Mourinho comandou os Giallorossi rumo ao título da Conference League. Em 22-23, o clube chegou à decisão da Europa League, mas foi derrotado pelo Sevilla nos penais. Segundo a imprensa alemã, Mourinho está aprendendo a língua do país e procura uma oportunidade para trabalhar no futebol local. O português acumula passagens por gigantes europeus como Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Benfica e Porto. O atacante brasileiro Matheus Cunha sofreu uma grave lesão na coxa e pode não atuar mais nessa temporada europeia. O brasileiro se machucou na derrota para o Brentford por 2-0 no último sábado 10 pela Premier League e teve de ser substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. O técnico da equipe inglesa, Gary O'Neill, confirmou que Matheus Cunha ficará fora de combate por algum tempo, apesar de não querer precisar quanto. É uma lesão bastante significativa no tendão da coxa, não há cronograma para isso. Tenho conversado muito com o Matheus e ele só quer continuar se dedicando para voltar o mais rápido possível. É obviamente um grande golpe para nós, para a equipe e para o Matheus pelo trabalho que ele tem feito. O momento que ele estava era excepcional. Essas coisas acontecem, todo time sofre lesões. Tierney ficou mais de um mês ausente por conta da Copa da Ásia e conseguimos seguir em frente e precisamos fazer o mesmo sem ele, completou. Matheus Cunha está nos Wolves desde julho do ano passado, quando foi comprado junto ao Atlético de Madrid. Ao todo são 48 partidas com a camisa do time inglês, sendo 13 gols e 8 assistências. Recentemente ele chegou a ser convocado para integrar a seleção brasileira. Corinthians anuncia acordo de 2 milhões de reais por mês para contratar Igor Coronado. Meia de 31 anos chega após decisão contratual com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Pois é, bem que o Coronado disse que estava realizando um sonho. Tudo isso foi anunciado através de nota oficial do site do Corinthians. Em um acordo, a nota respondeu o comentarista Neto, que afirmou que o salário do atleta seria de 2 milhões de reais por mês. No entanto, o diretor de finanças do Timão, Rosalá Santoro, esclareceu que o valor refere-se ao custo geral da operação, contando remuneração, taxas e comissões. Para muitos corintianos, o Coronado será uma grande solução para o meio, principalmente após a perda de grandes nomes como Renato Augusto, ainda mais com a nova reabilitação do Corinthians sob o comando do Antônio Oliveira e essa nova tentativa de recuperação no Campeonato Paulista, o Paulistão. Você coloca fé no talento e na qualidade do Igor Coronado? Comenta. Essa é exclusiva. Manchester City pagará entre 20 e 30 milhões de euros por Savinho para evitar punições. Segundo informações de Marcelo Beckley da TNT Sports, o clube inglês quer evitar possíveis punições por maquiar uma contratação. Como já falado aqui no Zefut, o atacante brasileiro pertence ao Troyes, da França. O clube também faz parte da rede de administração do Grupo City. Recentemente, o grupo recusou uma proposta de aproximadamente 30 milhões de euros, 160 milhões de reais na cotação atual do Brighton pelo jogador. Os valores dependem do fair play financeiro do clube, que optou pela compra do valor de mercado de Savinho para não ser alvo da entidade europeia por maquiar uma contratação. Vale reiterar que Savinho representou a seleção brasileira sub-23 no torneio pré-olímpico. O Brasil ficou sem a vaga para os Jogos de Paris após a derrota para a Argentina no jogo decisivo. Pelo Girona em 23-24, o cria do Atlético Mineiro se destaca na campanha, que até o momento coloca os espanhóis na segunda posição de La Liga, atrás apenas do Real Madrid. O Grupo City, vale lembrar, é uma das principais redes administradoras de clubes de futebol. A equipe é dona de equipes relevantes do esporte bretão. Manchester City, Girona, Bahia, Bolívar e Palermo são alguns dos clubes comandados pelo grupo. O Fluminense anunciou a chegada do atacante Marquinhos. Ele chega ao tricolor para brigar por vaga na ponta direita no time do técnico Fernando Diniz. A equipe carioca esperava o jogador voltar do pré-olímpico com a seleção brasileira para fechar com o craque. O atleta não será aproveitado pelo Arsenal nessa temporada e por isso o clube inglês resolveu emprestá-lo. O brasileiro chegou aos Gunners em 22, vindo do São Paulo e disputou ao todo 6 partidas pela equipe principal londrina. Em sua primeira temporada, Marquinhos defendeu o sub-21 do Arsenal em 5 jogos até ser emprestado para o Norwich. Na temporada passada, o brasileiro defendeu o Nantes da França atuando em 7 partidas.
Nossa, essa aqui é tão aleatória que dá até risada. O Criciúma acerta pré-contrato com o congolês Yannick Bolasie, de jornalista. O jogador estava sem clube desde que deixou o Swansea do país de Gales no final de janeiro. O Criciúma está próximo de fazer uma contratação surpreendente para a disputa da Série A. Trata-se de Bolasie, de 34 anos de idade, que atualmente está sem clube. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista especialista que quase nunca erra, Fabrício Romano. Bolasie é nascido na França, mas atua pela seleção da República Democrática do Congo e estava livre no mercado desde o fim de janeiro, quando rescindiu seu contrato com o Swansea do país de Gales e que disputa a segunda divisão inglesa atualmente. A equipe Cavoeira de Santa Catarina, segundo as informações, teria acertado um pré-acordo com o experiente jogador, que chegará nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar em definitivo. Em sua vasta carreira, ele defendeu clubes importantes como Everton, Aston Villa e Sporting de Lisboa, além de Crystal Palace, Anderlecht da Bélgica e Rizespor da Turquia. Diário AS afirma que Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah e Kevin De Bruyne até o momento são os favoritos a conseguir o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024. Calma, dessa vez não vai ter o Messi não, pelo menos é o que a lista tá indicando. De fato, o Real Madrid vem fazendo uma grande temporada e o ano de 2024 de Vini é surpreendente. O Diário AS aponta que a temporada do Vini é simplesmente surpreendente, o que acaba chocando muita gente que já achava que Jude Bellingham era o amplo favorito, pois o começo de temporada do Bellingham foi simplesmente espetacular. Com a grande ascensão do Vini tanto na Champions League quanto na La Liga, suas chances de ganhar o melhor do mundo, principalmente por atuar na posição de frente e conseguir mais gols e assistências, o que faz ele destoar do Bellingham, pode ser um trunfo especial para que ele consiga ser o primeiro melhor do mundo e faça o Brasil orgulhoso dele, já que desde 2007, onde Kaká foi o último a ganhar a bola de ouro brasileiro, atuando com a camisa do Milan, o Brasil não tem nenhum Ballon d'Or para si. Com o Neymar quase conseguindo em anos como 2015, agora finalmente podemos ter essa expectativa chegando junto de maneira avassaladora. Convenhamos que se o Vini continuar assim, as esperanças são muito grandes para que a bola de ouro realmente possa ir para os ares de Madrid e principalmente para os ares de São Gonçalo. Outros citados na lista como o Mbappé, o Haaland, o Kane e o Salah também correm por fora, mas ainda há muita coisa para correr na temporada e as competições europeias, bem como as nacionais de lá, vão ser muito determinantes para que tudo seja definido. Barcelona está determinado a tirar a joia Estevão William do Palmeiras e o jornal fala em sinal verde por Messinho. O Barça tem um Messinho, como é chamado na base alviverde o Estevão, no radar há mais de um ano. A avaliação interna sobre Estevão é das melhores, assim como por Deco, diretor esportivo do clube espanhol, que já garante o Messinho lá. Estevão está com o Palmeiras há certos anos na Copinha e já brilhou imensamente na competição. Entre os elogios, o Diário Sport, da Catalunha, destacou a expectativa para que o atacante seja um grande substituto de nomes como Robert Lewandowski na equipe, apesar de ocupar outras posições. Seu talento transbordante é a combinação perfeita para que o atacante brilhe no campo de Barcelona e possa polvilhar as partidas com aqueles detalhes que o tornam um jogador diferente. No Palmeiras, Messinho assinou um contrato válido por 3 anos, como a legislação permite quando o atleta completa 16 anos. A multa rescisória é de 60 milhões de euros, cerca de 320 milhões de reais. Segundo o Deco, o diretor esportivo do Barça, a contratação realmente vai acontecer. Após visita a Vila Belmiro no clássico contra o Corinthians na última quarta-feira 7, Neymar animou o Santos sobre um possível retorno no futuro. Neymar animou o Santos sobre um possível retorno em breve. Nos bastidores, o clube conta com uma carta na manga para convencê-lo. Trata-se do ex-lateral Léo, que tem ótimo relacionamento com camisa 10 da seleção brasileira. Segundo informações iniciais do UOL, o ex-jogador é um personagem importante na aproximação de Neymar com o clube. Ídolos do alvinegro praiano, eles jogaram juntos e foram campeões da Libertadores em 2011. Portanto, o principal objetivo do Peixe é voltar para a elite do Brasileirão e juntar forças para atrair Neymar em breve. O craque tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita apenas até junho de 25, sendo que pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo já no começo do ano que vem. De acordo com o portal R7, dinheiro não será problema para o Santos na tentativa de repatriar o ídolo. A engenharia financeira para tê-lo de volta passa por participação direta em patrocínios e participações em receitas diversas do clube, informou o site. Além de tudo, Neymar pai Marcelo Teixeira, o presidente, tem boa relação e conversam com frequência. O mandatário, inclusive, revelou que teve um papo com o atleta. Foi rápida a conversa, mas são sempre as mais rápidas que surtem bom efeito, ressaltou ele. Com 32 anos, o astro do futebol mundial está no Brasil para se recuperar de uma cirurgia delicada no joelho esquerdo. Fora dos gramados desde que se machucou em outubro do ano passado, em jogo do Brasil contra o Uruguai, ele deve retornar apenas em agosto desse ano. Enquanto isso, o Santos vive ótimo momento na temporada e é o líder do Paulistão com 15 pontos em 18 possíveis. Maldição de Harry Kane, craque do Bayern e um dos candidatos ao prêmio de melhor do mundo, Kane vive um grande momento pelos bávaros. Contratado na última janela de verão, o atacante de 29 anos nunca conquistou um título de expressão. Agora no Bayern, vencedor da Bundesliga nas últimas 11 temporadas, pode terminar o ano sem nenhum troféu. Que sacanagem. O Bayern foi eliminado da Copa da Alemanha de maneira precoce com derrota para o Schalke da terceira divisão. Além disso, foi superado pelo RB Leipzig na Supercopa da Alemanha, no primeiro jogo de Kane no clube. Caso não conquiste a Bundesliga, precisará vencer a Champions League para não passar em branco
banco na temporada. E aí, gostou das novidades? O que acha do mercado da bola atual? E principalmente das notícias? Comenta aqui embaixo e me conta. Pra você que continua assistindo o futebol, até mesmo no carnaval, muito obrigado. Eu sou Zefute, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!